Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Caso, por gentileza, pode só colocar a Clarissa ali como co-host, por favor. Eu volto aí. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aqui, professor Carlos, professora Júlia, professora Clarissa. Então, hoje, vai fazer um encontro, né, um tema introdutório, né, sobre ultrassonografia, mais focado na imagem dermatológica, mas ele vai ser um tema bem introdutório, tá? Então, você fala os conceitos iniciais do ultrassom e sobre artefatos, né, sobre algumas características da imagem ultrassonográfica, e depois vai ser focado, então, um pouco a discussão em equipamentos, transdutores, né, voltados para a área do ultrassom dermatológico, né? Como vocês sabem, eu acho que a maioria de vocês deve saber, talvez alguns tenham vindo diretamente para a aula de hoje, mas a gente está iniciando, né, um programa de ultrassonografia dermatológica, que começa agora no sábado, e essa semana a gente vai ter 2 encontros, né, de aquecimento aí desse programa. Então, hoje, esse webinário, né, aberto para quem quiser assistir com esse tema introdutório, e amanhã vai ter uma live no Instagram, com 2 professoras, né, do nosso programa também, e eu vou já passar aqui para vocês no chat o Instagram, tá? Para quem não tiver visto, já poder se programar para assistir. Vai ser muito bacana, que amanhã é sobre a parte de preenchedores, né? Então, é bem interessante para falar a importância do ultrassom para mapear a face e diagnosticar, tratar complicações de preenchedores faciais, tá? São com 2 professoras aqui do curso, a professora Cláudia Fontan e a professora Fernanda Cavalieri. Eu vou colocar aqui no chat já o Instagram delas, onde vai ter amanhã essa live a partir das 20 horas, tá? E esse será exclusivamente lá no Instagram, tá bom? Então, quem quiser assistir, assiste amanhã pelo Instagram, a partir das 20 horas, tá? Vai ser bem interessante. Mas hoje é um tema introdutório, né, como já foi falado, para aquelas pessoas que né, estão iniciando o método ou querem reforçar alguns conceitos basais, também alguns residentes que vão fazer até mesmo, né, prova aí do colégio e tudo. É sempre bom revisar esses conceitos, né, introdutórios do ultrassom, artefatos, etc. Isso sempre é cobrado, então é interessante também para quem vai fazer essas provas, tá certo? Então, eu vou passar aqui a palavra, primeiro aqui para a professora Clarissa, para fazer as considerações delas iniciais, depois a gente passa para os nossos demais professores fazerem aqui as suas boas-vindas, e a gente já inicia a aula. Então, professora Clarissa, fica à vontade aí para fazer suas considerações e sejam todos muito bem-vindos. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá? Tudo ok. Vou ser bem breve, tá? Na verdade, só vim dar um oi mesmo aqui para vocês hoje. É um grande prazer estar iniciando esse projeto. A gente tem se dedicado bastante, né? Estudado muito para fazer um curso muito legal e eu realmente espero que vocês aproveitem, tá? Então, já vou passar a palavra para o Carlos e para a Júlia. Com certeza vai ser muito legal essa aula inicial hoje, né? Essa pré-aula. E a gente se encontra, então, no sábado, tá bom? No sábado a gente vai se encontrar lá. Júlia, primeiras damas. Perdão. Achei que era você primeiro. Não, mas a minha aula é primeira, né? Eu estava falando das boas-vindas. Do oi, né? Do oi. Gente, eu tô... Na verdade, eu estava aqui mandando mensagem para você, Clarissa, falando, Clarissa, tá mudo, não estou escutando. E, na verdade, desculpa, e era você? Era eu que não tinha apertado o botão. Acontece. Eu não escutei essa parte, me desculpe. É a emoção do primeiro encontro. Tá bom. É verdade. Para a gente dar as boas-vindas, então, eu queria agradecer muito a presença de vocês essa noite. Como a Clarice, imagino que deve ter falado, né, é um pré-curso, né, uma aula
antes do curso de verdade, que começa ali no sábado, mas que a gente quer para dar uma aquecida, né, e dar as boas-vindas a vocês. Então, agradeço muito a presença e espero que vocês curtam a aula. Boa noite para todo mundo. Muito feliz de estar aqui, né? Mais ou menos assim, porque eu estou vendo a Clarice aqui, eu lembro da Clarice quando ela terminou a residência na Santa Casa, na 28, ou seja, eu estou ficando velho, né? Não está tão feliz assim, né? E também tem a presença da doutora Leila, uma amiga também dessa época também, que eu não vejo há muito tempo, eu sei que já está aí no grupo, a gente se falou rapidinho. Muito legal, né? E agradecer muito o convite, né, de estar aqui. E posso começar? À Pode ficar à vontade. vontade. Tá certo. Então, assim, eu programei uma coisa para vocês. A gente vai... Tá compartilhado, né? Vocês estão vendo, né? Tela? Assim, tudo ok. Ok. Então, a gente vai falar sobre conceitos básicos da física do ultrassom. Física é uma coisa que o pessoal meio que pula, né? Mas quando vai ler um livro, é um capítulozinho meio assim, mas eu vou me comprometer com vocês aqui a aproximadamente meia hora, 40 minutos, mas eu peguei uma parte bacana do ultrassom, né? Eu vou falar de alguns conceitos básicos, mas o que é interessante, o que é bacana nesse assunto é a inter-relação que esses conceitos físicos têm, né? Você vai ver que os vários fenômenos físicos que acontecem para a formação da imagem, eles se interrelacionam. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Não vai ser uma aula profunda disso, a gente precisa de algumas aulas para isso. Vai ser só mais uma exposição, mas de coisas que você precisa conhecer para poder otimizar o seu exame. E já adianto aqui que no final tem o meu contato para quem quiser estudar, se aprofundar um pouco mais, a gente entra em contato e tenta aí aprofundar, certo? Então vamos começar. A gente vai bem do início, se ele funcionar. Por aqui. A gente começa, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do morcego. Vocês sabem, né? O morcego é um mamífero que é cego, mas vive à noite, voa à noite, né? Se alimenta à noite. E todo mundo sabe que ele consegue se orientar por emissão de ultrassom, né? Ele tem essa capacidade de emitir ondas sonoras para poder se guiar, para poder voar, para poder caçar. Mas uma coisa que é importante, né, e é fundamental para a gente entender um pouco do ultrassom é que, tão importante quanto emitir essas ondas sonoras, é você ouvir essas ondas sonoras. Essa orelha do morcego é desse jeito, não é à toa, não. Cada vez que ele emite um som, contrai um músculozinho no tímpano dele para habilitar o ouvido dele a ouvir esse som, certo? E isso faz com que ele consiga se orientar. Falando no morcego, a gente transfere isso para o ultrassom, pelo que a gente, né, o nosso método. Nós temos dois tipos de ultrassom, o pulsátil e o contínuo. E a gente usa no nosso diagnóstico, né, no modo B, o ultrassom pulsátil. O que ele quer dizer? Você tem um transdutor, aqui dentro tem vários cristalzinhos, né? A doutora Júlia vai falar bastante com vocês sobre isso, em que um cristal ele emite um som e para escutar. Emite um som e para escutar. E existe um ritmo nisso aí, chamado de frequência de repetição de pulso. Existe um ritmo em que você consegue caracterizar e a partir disso aqui você tem muitas variáveis que vai construir o som. Então é isso aqui que acontece, né? Então o som emitiu, bateu e voltou. Vamos lá. Bem devagar, mas a gente vai indo. O que acontece? Ainda usando o morcego aqui como exemplo, a gente vê ele aqui pegando uma borboletinha aqui. Como é que ele consegue fazer isso? Assim, enxergar, e como é que ele consegue saber que essa borboleta está ali à distância e ele chegar e pegar a borboleta, né? O que ele precisa saber
para poder chegar lá, né? E a gente entra já no ultrassom. Eu coloquei desse lado aqui uma imagem de um leito inguinal, né? Uma imagem superficial, só para a gente começar a entender como que o ultrassom localiza as estruturas superficiais, as estruturas, por que que ele diz que essa raiz aqui, ela está a essa determinada profundidade da tela, como é que ele organiza isso aqui. Então, usando o morcego, a gente vai entender um pouquinho, né? O que que ele faz para pegar essa borboleta aqui, essa mariposa? Ele emite o som bate na mariposa e volta. Ele precisa dessa equação aqui, ó, que a gente estudou lá, né? Hoje em dia é ensino médio. Velocidade igual a distância sobre o tempo. Então, velocidade é uma coisa que não depende da emissão da onda sonora, depende do meio, depende em que meio que aquela onda mecânica está atravessando, ela está transitando, certo? Então, eu coloquei aqui do lado essa tabelinha que mostra exatamente isso, né? A velocidade de propagação no meio. E isso vai depender de densidade e a gente chama de dureza, fica mais fácil de entender, de compressibilidade. Quanto menos compressível uma estrutura, mais rápido o som vai, né, caminha. Quanto mais compressível, mais lento esse som caminha. Quando você olha no corpo da gente, né, o corpo humano, você tem ossos, partes moles, água e ar. Aí você repara nessa tabelinha aqui que o osso é uma velocidade enorme e ar é uma velocidade bem baixa. O resto bate mais ou menos, né? O resto é quase igual. O que precisa no ultrassom para poder saber, vamos dizer assim, a máquina saber qual é a velocidade de propagação do som? Você precisa padronizar isso aqui. Então, o que se faz? Elimina o osso, que é muito rápido, elimina o ar, que é muito baixo, e fico com as partes moles. E eu tiro uma média disso aqui, que é 1.540 metros por segundo. Então, quem vai fazer prova aí para o CBR, né, questão 15, letra D, né, velocidade de propagação do som no ultrassom, 1.540 metros por segundo, é uma média que se tira para você ter essa informação. Então, a velocidade de propagação, o morcego já sabe. Então, o que ele precisa? Ele precisa saber essa distância, então ele calcula o tempo que o eco saiu dele, bateu na borboleta e voltou, que ele escutou o eco, ok? Então, esse tempo calculado, eu coloquei esse pontinho amarelo aqui bem na raiz do leito inguinal para poder você entender isso, né? Ele determinou que este ponto está nessa profundidade pelo tempo que esse eco bateu aqui e voltou. E se eu tenho a velocidade considerada 1.540, eu consigo dizer a que distância, ou seja, eu consigo dizer a que profundidade esse ponto se encontra. Isso é o básico do ultrassom, né? Isso é o básico mostrando. Existem artefatos que envolvem isso aqui, que não vem ao caso agora, a gente tem coisas mais comuns para poder conversar, mas isso é o básico em que você vai entender como é que ele consegue colocar as estruturas nas profundidades corretas, retratando o real, né? Retratando o que a gente está estudando, ok? Seguindo. Agora eu vou fazer aquela correlação que eu falei para vocês. A gente vai falar um pouquinho de onda sonora, como a característica da onda leva o tipo de frequência em que ela transita e como os transdutores são construídos em função dessa frequência aqui. A gente vai tentar correlacionar tudo isso aqui nos 2 slides aqui, eu acho. O que é onda sonora? Energia mecânica que atravessa a matéria, produzindo compressão e rarefação alternadas. O som, ele não vai de forma linear, ele vai comprimindo e dilatando, vamos dizer assim, né? Vai fazendo um período de rarefação e um período de compressão. Rarefação, compressão, rarefação, compressão. Se você colocar isso no gráfico, dá uma senoide, em que nós temos um momento de compressão
rarefação. Compressão, rarefação. A imagem que eu mais pensei que pudesse ilustrar isso aqui é a lagartinha aqui, ó. Como é que ela anda para frente, ó. Comprime, rarefação. Comprime, rarefação. É assim que o som se propaga, certo? E isso aqui vai dar uma característica ondulatória em que nós vamos ter comprimento da onda, né? O que é o comprimento da onda? Onde ele começa e onde ela termina, né? E dependendo da frequência em que você vai trabalhando, o que é a frequência? É esse número de ondas aqui por segundo. À medida que você vai aumentando essa frequência, essa onda, naturalmente, ela vai diminuindo de tamanho, né? Por quê? Porque eu preciso de mais ciclos por segundo. Então, você vai ter muitos ciclos por segundo e essa onda vai tendo um comprimento de onda cada vez menor, né? E isso vai determinar para a gente, né, em que faixa de som ela vai trabalhar. Então, você vê aqui, Hertz é a unidade, ciclos por segundo. Então, você tem aqui de 100 Hz até 20 MHz. E dependendo da frequência desse som, você vai classificar o som audível, que seria de 20 kHz para baixo. Aí você tem uma faixa do ultrassom industrial, e aqui é onde a gente vai trabalhar, ó, né, na casa dos megahertz, que é o ultrassom médico. Aqui está representado de 1 a 20 MHz, mas a gente sabe que hoje em dia tem transdutores até que chegam a 30 MHz, que é a faixa aí que vocês vão trabalhar. E o interessante é o seguinte, quando você fala assim, essa sonda aqui é de baixa frequência, 1 MHz. 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo. É ciclo pra caramba, né? Só que você tem 20 MHz, 20 milhões, que é muito mais, tá? Então, você tem essa frequência caracterizando o transdutor. E caracterizando, como eu já tinha dito aqui, que quanto menor a frequência, maior é esse comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor será esse comprimento de onda. Por quê? Porque ele precisa dar vários ciclos por segundo, né? Um exemplo que eu coloquei aqui para ver se vocês conseguem sedimentar isso, seria o Usain Bolt, né? Que é uma corrida de 100 metros, você tem o Bolt aqui, tem aqui o segundo lugar. O Bolt, ele é mais alto do que esse cara aqui. Se você tem eles dois na mesma condição física, o Bolt ele vai sempre levar vantagem. Por quê? Porque a perna dele é mais comprida, né? A passada dele é maior, o comprimento de onda dele é maior. Então, ele vai alcançar uma maior profundidade em relação a esse aqui, que ele vai precisar fazer o quê? Muito mais passadas para poder alcançar o Bolt. Então, ele vai ter um desgaste maior. Se os dois têm a mesma condição física, claro que esse primeiro aqui mais alto, ele vai conseguir chegar mais na frente, né? Ter um alcance de profundidade. E é isso que a gente vê na física. Quanto menor a frequência do seu transdutor, maior a profundidade do seu transdutor. Quanto maior a frequência do seu transdutor, menor o alcance, menor a profundidade. E isso vai ditar o tipo de transdutor que a gente vai trabalhar. Eu coloquei 2 transdutores aqui, tem vários transdutores, mas só para a gente exemplificar, baseado no tipo de onda, né? no tipo de frequência de onda. A gente tem um transdutor convexo e um transdutor linear. Tem frequências diferentes, ok? Esse aqui é de baixa frequência, esse aqui é de alta frequência. Falando rapidinho, a doutora Júlia vai falar mais para vocês, mas o transdutor ele tem vários cristalzinhos aqui dentro. Esses cristais eles têm o efeito piezoelétrico. O que é o efeito piezoelétrico? Esse cristal é um tipo de material, aqui eu tenho o quartzo como exemplo, em que ele submetido a um tipo de energia, né, ele transforma essa energia, por exemplo, mecânica que ele recebeu do martelo, em energia elétrica para acender essa luz. E isso aqui acontece, você emite uma energia elétrica aqui, essa energia sensibiliza esse cristal
e ele vai transformar essa energia em onda mecânica. Essa onda mecânica bate e volta. Quando volta, ela sensibiliza de novo esse transdutor, que transforma isso aqui em energia elétrica, que vai lá fazer a produção da imagem, certo? Muito bem. Então, se você tem um transdutor de baixa frequência, esse quadrinho aqui, ó, você vai perceber 1 MHz, ao comprimento da onda, a profundidade que ele vai. À medida que você vai aumentando a frequência, a sua profundidade ela vai diminuindo. Se você tem aqui, ó, a mesma imagem, um transdutor de 3 MHz, você consegue enxergar aqui, ó. Mas um de 18, você quase não consegue enxergar aqui. Tá? Então, diferença de alta frequência para baixa frequência tem relação direta com o comprimento da onda e a capacidade de profundidade desse transdutor. Aí você para pensar, pô, mas se esse aqui vai até embaixo, né, que são transdutores que a gente usa para fazer tração abdominal, por exemplo, então eu vou ficar só com ele, porque eu vejo a profundidade do abdômen até a aorta, e se eu for ver uma mama, ou se eu for ver uma pele, eu vejo também superficial. Aí entra a parte filosófica aqui da coisa, né? Nem tudo é só vantagem, nem tudo é só desvantagem, certo? A não ser para quem torce para o Botafogo. Por quê? Porque entra esses conceitos aqui: resolução, detalhe e qualidade de imagem. Resolução, para quem vai fazer prova também. Isso aqui é uma besteira, essa discussão, mas isso às vezes cai em prova. Quando um vendedor vai te vender uma televisão e fala assim, esse televisor aqui é ótimo, tem alta resolução, ele está jogando contra ele. Você vai entender já já por quê. Eu vou falar porque isso aí pode cair numa prova aí que vocês vão fazer. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre resolução, detalhe e qualidade de imagem, e entender um pouquinho mais sobre a frequência. Aqui nós temos um transdutor, temos um feixe de ultrassom, e se você reparar neste desenho e neste phantom, você percebe que o feixe ele não é uniforme. Ele começa largo, afina e alarga lá no final. E esse feixe é tridimensional. Ele tem comprimento, ele tem altura, ele tem espessura. E neste ponto aqui, ó, é o local onde ele é mais fininho, mais baixinho, certo? E menos espesso, que a gente chama de foco. Ok? Muito bem. Guarda isso aqui. Daqui a pouco a gente vem para cá. Agora a gente vem para esse lado aqui. Existem vários tipos de resolução, mas eu vou colocar dois aqui importantes que vocês precisam saber. Que o primeiro é a resolução axial. O que é resolução? É a capacidade de você conseguir colocar na imagem dois pontinhos separados. Quanto menor a resolução, mais será, né, melhor será a capacidade de você distinguir dois pontinhos separados, certo? Seja ele um anterior ao outro, ou seja, no eixo longitudinal, chamado de resolução axial, seja ele um do lado do outro, chamado de resolução lateral. Agora, olha só o que acontece. Ó. Na resolução axial, o som bateu no primeiro, o som bateu no segundo. Você repara que o som vai voltar para o transdutor. Voltou a primeira onda e voltou a segunda onda. Eu preciso que essas ondas cheguem separadas para o ultrassom calcular o tempo de chegada da primeira, o tempo de chegada da primeira e julgar que uma chegou depois da outra e conseguir colocar esses dois pontos aqui. Ok? Na resolução lateral, é a mesma coisa. Né? Você tem que ter um feixe pequeno o suficiente para você pegar esses dois pontos e colocar cada um em cada feixe. Nesse desenho dá para entender isso. Se você tem dois pontos que ocupam um feixe, ele vai interpretar na imagem como se fosse um ponto mais largo, como acontece aqui embaixo também. Se você tem
nesse ponto onde ele é menor, que é o nosso foco, nós temos um ponto dentro do feixe, e esse aqui fora ele vai estar em outro feixe, ele consegue julgar que esses pontos estão separados. Então, isso aqui é a resolução lateral, é mais fácil de entender, né? Em que você consegue, aqui embaixo, ó, em cada feixe, você pegar uma estruturinha. Se eles estão em feixes diferentes, você consegue julgar que esse feixe estão separados. Mas como é que eu consigo isso aqui? Consigo se esse feixe for menor. E como é que esse feixe menor acontece? Se eu diminuir o meu comprimento de onda. Como é que eu consigo diminuir o meu comprimento de onda? Aumentando a minha frequência. Certo? Então, esse é o nem lá nem cá. Quando você aumenta a sua frequência, você melhora a resolução da sua imagem, mas perde em profundidade. Ah, Carlos, mas eu vou fazer ultrassom de pele, né? Eu vou fazer subcutâneo. Eu não preciso de profundidade. Então, vamos tacar frequência nisso. Vamos usar um transdutor de alta frequência. Quando você não necessita de profundidade, a alta frequência é muito bem-vinda. Por quê? Porque você vai ter uma melhora de resolução incrível na sua imagem. Certo? E aqui na axial? Na axial é a mesma coisa. Né? Para você ter dois pontos separados, e essa imagenzinha aqui embaixo vai te mostrar bem isso, ó, você precisa de uma maior frequência, você precisa de um comprimento de onda menor para poder pegar esses dois pontos separados e você ter na tela resultado dois pontos distintos, certo? Então, o que a gente resume disso tudo por enquanto é que transdutores de baixa frequência têm grande profundidade, porém a resolução não é tão boa quanto os transdutores de alta frequência, que acabam, pela alta frequência, não ter grande penetração. Ok? E para finalizar esse conceito, só falar um pouco mais do foco. O foco é uma coisa, aqui nesse exemplo é um foco eletrônico, né? O foco, ele é essa áreazinha aqui, você consegue mexer nisso na imagem. Você consegue botar esse foco aqui embaixo, aqui em cima, você consegue aumentar esse foco, você consegue movimentar ele, ó, de acordo com a estrutura que você vai usar. Se você tem uma estrutura muito superficial, você vai pegar esse foco e trazer aqui para cima. Se você tem uma estrutura mais profunda, você vai pegar esse foco e você trazer ele aqui para baixo. Isso é uma coisa que a gente mexe o tempo todo, o tempo inteiro. Seu aparelho vem presetado, mas você está sempre mexendo nas estruturas. Vocês vão pegar pele com edema, né? Vocês vão pegar pele com linfangiectasia, vocês vão pegar várias espessuras diferentes, várias características. Então, você vai sempre estar trabalhando com esse foco aqui. Ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre impedância, reflexão, atenuação e ecogenicidade. Ou seja, vou chegar lá na imagem, né? Como é que se forma a imagem. Tem alguém de microfone aberto aí? Dá uma fechadinha aí, por favor. Impedância, quando eu falo de impedância, né, pense em resistência. São diferentes, né? A resistência faz parte da impedância, mas eu continuo colocando impedância, que vocês vão ver que não é só a resistência que vai valer, né? Mas vai ser a impedância entre um meio e outro, vocês já vão entender isso. Reflexão, a atenuação e a ecogenicidade. Quando é que você diz que é hiperecogênico, hipercogênico, isocogênico, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Vamos para esse lado aqui, ó. Então, aqui eu só estou mostrando aqui um transdutor, um refletor, em que mostra esse desenho que há um grau de atenuação, né, quando você passa por uma estrutura, e um grau de reflexão, certo? É uma perda de energia através de vários fenômenos, a reflexão é um deles. E que tem que guardar o seguinte, só existe imagem se o som voltar para o transdutor. Se não voltar para o transdutor, não tem como ter imagem. Então, uma coisa que vocês vão enfrentar muito nas estruturas superficiais são as reflexões especulares. São estruturas bem lineares, bem lisas, né, em que se você tiver essa angulação aqui, ó, de 45, sei lá, graus,
O som vai bater aqui e vai embora. Você não vai ter som no teu transdutor. Consequentemente, você não vai ter imagem. Para você conseguir ver bem essa estrutura, você vai ter que trazer o seu transdutor para ensonação 0. Para todo o som que bater aqui, voltar para o seu transdutor. Tendão, agulha, né? Então você tem que estar sempre com ela em cima, sempre com ela paralelo. E desse lado não, desse lado aqui são superfícies irregulares. O som bateu aqui, explode o som para tudo quanto é lado, inclusive para o transdutor. Então você tem mais fácil aqui você trabalhar dessa forma, ok? Aí a gente começa a interrelação. Eu lembro que eu disse que a velocidade do som depende do meio. A reflexão do som, se ele vai ser refletido ou não, se ele vai ser mais, se vai ser pouco, se vai ser mais ou menos, vai depender do meio também. Mas ele vai depender do meio dependendo da diferença de densidade entre os tecidos. Aqui você tem gel, tem gordura, tem músculo, tem osso. O som ele vai passar por isso tudo aqui, ó. Se esses meios fossem iguais, não haveria reflexão, o som ia passar direto. Mas quando os meios são diferentes, há reflexão. Então, quando esse som passa do gel para gordura, há reflexão. Da gordura para o músculo, há reflexão. Do músculo para o osso, há reflexão também. Certo? Mais ou menos, vai depender da característica de impedância entre os tecidos. Mas o que a gente entendeu, né, naquele primeiro momento? Em que a gordura e o osso e o músculo, eles têm diferença de impedância, mas não tão grande. Mas o osso ele tem uma diferença de impedância muito grande em relação aos outros, então ele vai ser um forte refletor. Como o gás também é, apesar de ser muito mais compressível, mas ele tem uma diferença de impedância muito grande com os outros tecidos. Então ele será um grande refletor também. Então é isso, ó. O som encontrou de um meio para o outro, né? Parte desse som ele vai passar, parte desse som ele vai ser refletido. E isso que vai dar, né, esse som que volta, que vai dar a característica ecográfica, né, o que é hiperecóico, anecoico e hiperecóico, certo? Dá uma olhadinha nesse experimento aqui, que eu achei isso aqui bem bacana, para você entender um pouco melhor isso, né? Aqui, ele fez o seguinte, ele pegou várias varetas, né, várias hastes, e colocou uma porquinha de metal em cada extremidade aqui das hastes. Criou um meio igual. Aqui não, aqui ele tem várias varetas sem a porquinha e a partir do momento ele botou varetas com porquinha. Então ele criou um meio diferente do outro, um meio de baixa impedância e o outro de alta. E aqui ele fez o contrário, ele colocou as porquinhas aqui e a partir daqui ele não colocou porquinha, criou dois meios diferentes. Observe o que acontece. Nessa primeira aqui, ele fixou uma haste e soltou aqui a varetinha. O que aconteceu? Criou-se uma onda, só que ele está segurando isso aqui. Ó. Bateu e a onda voltou. Não passou nada para cá. Né? Ele traduz isso aqui como um forte refletor. Né? O som ele não passou porque ele fixou. Que é o que acontece quando a gente encontra um autorrefletor. É o exemplo, o osso. Ok? Nesse segundo aqui, ó, o que acontece? Ele vem com a onda, quando ele encontra um outro meio, volta uma onda refletida e parte dela segue em frente. Menor, mas segue em frente. Então, há uma reflexão, mas há uma propagação também. E isso só aconteceu porque os meios são diferentes. Acontece da mesma forma quando você tem aqui, ó, um meio maior, chegou no segundo, ele não diminuiu tanto, por quê? Porque ele sai de uma alta impedância para um outro de baixo, ó, mas há uma reflexão, certo? E essa reflexão, essa onda que volta, bate lá no transdutor e traduz uma imagem. Essa imagem vai ser muito refletora, branca, pouco refletora, cinza, pode ser cinza claro, cinza escuro, né? Ou não voltou para o transdutor, preto. Anecoico, sem som, hiperecóico e hipoecóico.
Isso aqui é muito importante, por quê? Porque isso aqui é relativo. Olha isso aqui, ó. Só botei essa imagem aqui para a gente falar sobre a importância do gel, né? Ó, sem gel, você tem ar entre a pele e o transdutor. Ar, alta impedância, muito refletor, você não consegue enxergar nada. Então, você coloca o gel, por quê? Porque o gel tira o ar daqui e faz uma impedância intermediária entre o tecido e o teu transdutor, ok? Então, o som consegue passar e você consegue enxergar. O gel é bom para isso e bom para deslizar também, você conseguir fazer o teu exame. Olha isso aqui, ó. Aqui, um ultrassom da pele, né? Epiderme e derme, subcutâneo, aqui um subcutâneo aqui profundo. Eu coloquei essa imagem para você entender o seguinte. Repara, aqui é mais branco do que aqui, e aqui é um pouquinho mais branco, quase igual aqui, essa região aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que a epiderme e a derme, ela é hiperecogênica, e o subcutâneo, ele é hipoecogênico, ou iso, ou levemente hiperecogênico em relação ao plano profundo. Por que eu digo que isso é relativo? Porque se eu chegar e falar assim, o subcutâneo, ele pode ser levemente hiperecogênico em relação ao plano profundo, mas ele é claramente hipoecogênico em relação à superfície. Essa imagem aqui, ó, essa imagem, ela é claramente hiperecogênica em relação ao subcutâneo. Mas se eu colocar essa imagem aqui dentro, ela será isoecogênica. O que eu quero dizer com isso? Que esse termo hiperecogênico, hipercogênico, ele é relativo à comparação, sempre comparação do tecido circunjacente, né? Na mama, por exemplo, você usa o tecido adiposo para poder falar sobre a ecogenicidade dos nódulos. A tireoide você usa o tecido circunjacente da tireoide. Às vezes a gente usa o músculo esternocleidomastoide para poder falar sobre características dos nódulos da tireoide. Então, você tem que estar sempre comparando, né? Um hemangioma, ele é tipicamente hiperecogênico dentro do fígado, mas se o fígado for esteatótico, ele vai ficar isoecogênico. Então, isso é relativo, tá? Quando você está estudando uma estrutura, você tem que saber com quem você está comparando. Esse é um ponto muito importante, viu? Seguindo. E aqui, para a gente terminar o conceito e entrar um pouquinho no artefato, a gente fala um pouquinho sobre atenuação. Atenuação, o que é? Quando o som ele encontra um meio diferente, parte do som é refletido, parte do som é transmitido e parte do som ele é absorvido, né? Se perde por calor. O som ele vai saindo e vai progredindo, encontrando refletores, ele vai perdendo energia, né? Aqui tem um fígado esteatótico, você vê que não chega mais nada aqui, ó. Ele perde energia. Eu achei essa imagem aqui, que é mais ou menos isso, ó. A criatura chegando aqui, ó, a maratona. Ó, esse eco ainda está forte, mas esse aqui já perdeu totalmente energia. Ele não consegue chegar aqui embaixo, né? Ele não consegue progredir, porque ele perdeu totalmente isso. A gente tem como melhorar isso, a gente tem como corrigir isso no ultrassom, que é a amplificação. Que o conceito básico desse desenho mostra bem. Ó. Você tem um garoto grande, um médio e um pequenininho. Vamos supor que é um eco com muita energia, um de mais ou menos e um de um pouquinho. O que você pode fazer? Não dê o banco para esse, tira o banco para esse e dá para o que tem menos energia. E esse aqui fica na mesma. Você consegue nivelar isso aqui. Ó. É o que a gente acha no modo B. Né? A gente tem aqui, ó, sem essa amplificação e com a amplificação. Só que para você fazer essa seleção, você tem como, né? Você precisa fazer esse ganho seletivo. Ó. Você pode aumentar esse ganho mais proximalmente e pode dar menos energia. Desculpa, né? Você pode tirar esse ganho proximalmente e pode dar mais energia para esse campo distalmente, para você poder nivelar isso tudo. Né? Vai ficar mais ou menos aqui. Eu brinquei um pouquinho aqui com ganho.
Eu tirei o ganho distal, né? Eu vou aumentar aqui o proximal. Então, você consegue fazer seletivamente. E isso é muito interessante. Isso aqui ajuda a tirar alguns artefatos. Você vai estar sempre também ajustando isso aqui. Tá ok? Ó, eu até exagerei bastante. Você está sempre mexendo nesses botões. Isso aqui vai estar lá no teu aparelho. Para você ter essa imagem aqui, ó, bem nivelada. Ok? Aí a gente entra aqui, eu não vou falar de todos os artefatos, que são muitos artefatos, na verdade. Artefato, a gente tem como definição qualquer coisa que não indica adequadamente as estruturas ou fluxo visualizado. É até engraçado, assim. Artefato é uma coisa que não é real, é uma coisa que devia aparecer, mas não apareceu, foi perdida. Ela devia estar no local, mas apareceu no local errado. E ele tem tamanho, forma e intensidade de brilho diferente, errôneo. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Desespero, artefato. Mas você vai ver, né? Vai entender, você vai ver um pouquinho disso aqui agora, que a maioria dos artefatos ajuda a gente no diagnóstico. Tipos de artefato que aparecem ajuda muito a gente no diagnóstico. O primeiro que eu coloquei é a sombra acústica, é mais fácil de entender, né? Você emite o som aqui, esse som aqui tem um alto refletor aqui, ó, esse som bate e volta para o transdutor. Nada passa aqui atrás, né? Que é o quê? Aqui é típico, né? A vesícula biliar cheia de cálculos. Você repara que é muito preto, ó. A gente chama de sombra limpa, né? É que me ajuda a dizer o seguinte, com certeza esses são cálculos dentro da vesícula, que esse tipo de artefato me dá essa certeza, né? Aqui, corpo cavernoso, e tem aqui uma formação linear hiperecogênica, altamente refletora, com essa sombra aqui acústica, me mostra o quê? Isso aqui, no contexto, é uma calcificação, doença de Peyronie. Pelo artefato, pela imagem, você dá o diagnóstico. Esse aqui, nódulo de mama, junto com todas as características que faz desse nódulo altamente suspeito, a sombra é uma delas. Ah, por quê? Porque tem osso? Não. Porque você sabe que no câncer de mama tem reações desmoplásicas, existe uma atenuação maior e que você tem uma diferença de impedância, né, em relação ao tecido circunjacente que produz essa sombra. Então, a sombra te ajudou. Às vezes, você está fazendo um exame de mama ou um exame de superfície, você não encontra nada, de repente aparece uma sombra, puf! Aí quando você volta naquela sombra, você percebe que existe um nódulo mais isocogênico ali. Então, se não existisse o artefato, você passava batido, certo? Então, esse aqui é um muito frequente que a gente encontra, simples de entender e muito útil. Aí aqui é um outro artefato que algumas vezes atrapalha muito a gente, mas que também ele é altamente refletor, né, de uma forma diferente, né, que a gente tem o quê? Estruturas que contêm ar dentro. Aqui, por exemplo, é ultrassom pulmonar. Você tem aqui pele, tem região aqui intercostal, e aqui você vai ter pleura e o pulmão. Mas a gente não está vendo brônquios, né, alvéolos, a gente não está vendo parênquima pulmonar. Por quê? Porque tem ar. E se você entendeu a história da impedância, você vai entender por que o ar é refletor. Porque ele tem uma característica muito diferente do outro. Então, o que a gente observa? Né? Essas linhazinhas aqui, ó, formando uma reverberação, chamada de cauda de cometa. Essa reverberação provoca essas imagens que você repara, por exemplo, no pulmão, que essas linhas aqui são mais horizontais e aqui você tem uma reverberação mais vertical. Você interpretando isso aqui, você consegue dizer, isso aqui é um pulmão normal. Isso aqui pode ser um edema pulmonar, pode ser parte de uma alteração intersticial. Interpretando o artefato, você consegue definir isso. Quando você está olhando lá, suspeitando de cálculo no rim, né, isso aqui é como se fosse uma reverberação do mapeamento colorido, chamado de twinkle. Isso aqui te ajuda a dizer, puxa, isso aqui é um cálculo, isso aqui existe um forte refletor aqui, um forte refletor que deve ser um cálculo. Ajuda a gente. Olha isso aqui, ó. Não parece não, mas é um útero.
Esse útero está o quê? Cheio de artefatos de reverberação aqui, ó, cheio de cauda de cometa. Ó. Essa paciente acabou de fazer uma curetagem. Ah, então isso aqui é provavelmente uma perfuração é ar. Não, essa paciente aqui tem leucorreia, né? Está com quadro infeccioso. Isso aqui deve ser o quê? Infecção por anaeróbio, produz ar, está dentro aqui. Então você interpreta isso aqui. Isso aqui que vocês vão encontrar ó, no subcutâneo. A gente tem uma calcificação aqui que produz uma sombra clara. E você tem aqui áreas hiperecogênicas aqui, que também tem uma sombrinha aqui, ó, um pouquinho mais, a gente chama de suja. Isso aqui é o quê? É ar no tecido, é enfisema subcutâneo. E isso aqui é osso, é calcificação. Osso não, calcificação. Então, isso ajuda a gente no diagnóstico também. Isso aqui não era para estar aqui. Artefato em espelho. Artefato em espelho também você vai encontrar na superfície. Qualquer estrutura muito refletora em que faça uma curvinha, seja a traqueia, seja a interface aqui de músculos intercostais torácicos com a pleura, aqui, você pode produzir esses fenômenos aqui. Ó. O som bate aqui, volta para cá e vem para cá. Então, você tem uma estrutura parecida aqui, que chegou, esse som bateu e foi. Esse som bateu, veio para cá. Chegou para aqui depois do primeiro. Então, ele acaba desenhando aqui atrás uma estrutura igual a essa aqui. Ó. Como estruturas aqui também, ó, em que o som bate aqui, bate na estrutura, bate no transdutor e forma a imagem. Aqui você tem dois caminhos. Você tem som que bate aqui e volta, forma essa imagem. Bate aqui, volta aqui e vem para cá, ou seja, chega depois do que é essa que bateu e voltou, que o seu aparelho vai interpretar. Essa segunda imagem demorou mais a chegar. Se ela demorou mais a chegar, ela está mais profunda. Acaba desenhando um espelho. Ó. Isso aqui é um espelho dessa região, fruto dessa interface muito refletora. Isso é um artefato em espelho. Isso aqui não existe. Ok? Como aqui, ó. Esse aqui é um aluno da gente, o Rafael mandou para mim. Muito bacana. Aqui, a traqueia, que tem ar, um cisto aqui no istmo, e ele está aparecendo aqui embaixo. Ó. Esse cisto não existe. Isso aqui é o artefato em espelho. O cisto está aqui. Calota craniana, osso. Aqui tem um cisto no couro, né, subcutâneo. Não existe esse cisto no interior aqui. E também acontece mapeamento colorido. Ok? Quase acabando. A gente tem aqui artefato em ângulo crítico. O som, quando ele bate numa estrutura que tem uma cápsula, que tem um contorno, o que acontece? Ele encontra um outro meio, então tem um fenômeno aqui de refração. É como se ele tangenciasse, só que ele veio para cá, voltou para o transdutor? Não voltou. Tem imagem? Não tem imagem. Ele forma aqui, uma sombra aqui, ó. Desse lado também, uma sombra desse lado aqui, ó. Então, caracteriza toda superfície, esse aqui é um vasinho trombosado, ó. Você tem aqui um ângulo crítico, uma sombra lateral aqui, ó. Nódulos isocogênicos, às vezes, encontra essa sombra lateral, te ajuda, né, no diagnóstico. E aqui, para terminar, a gente tem o reforço acústico. O que é o reforço acústico? Você tem aqui um cisto, em que a gente tem esse percurso todo aqui, ó, do mesmo meio. Se você traçar uma linha aqui e se traçar uma linha aqui fora, você vai ver que nessa linha aqui, o som ele vai se desgastar aqui, ele vai encontrar refletores. Quando ele chegar aqui, não tem refletor nenhum, e ele vai chegar aqui embaixo com um grau de energia. Diferente deste aqui, que quando ele vem, ele vai encontrar nesse período aqui também resistência. Ele vai chegar com um grau de energia menor do que esse primeiro.
Então, se esse aqui tem mais energia, ele tem mais reflexão. Essa área branca vai surgir, que é o reforço acústico. Qualquer estrutura, olha isso aqui, ó, que tenha líquido dentro, anecoico, né, que não reflita o som, vai produzir essa imagenzinha aqui, mais branca, embaixo. Certo? Então, você tem uma estrutura anecoica aqui produzindo reforço acústico. Qualquer área de reforço acústico, você tem que suspeitar que possa ter ali algum conteúdo cístico. E fechando tudo, né, a gente mostra essa inter-relação. Aqui tem um cisto simples grande de mama. Então, você repara o seguinte, essa parede só apareceu porque existe uma diferença de impedância entre o líquido e o tecido adiposo. Então, esse som bateu e voltou. Aí tem uma imagenzinha aqui que parece uma estrutura dentro do cisto. Não. O que é isso aqui? Isso aqui é o reflexo da alta diferença, né? A alta reflexão pela diferença de impedância entre o sólido e o líquido. Produz uma reverberação pequenininha aqui. Aí o som vem de boa, chega aqui, o que acontece? Nós temos o reforço acústico, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Mas olha só, aqui do lado do reforço acústico tem o ângulo crítico, ó, a sombrinha lateral, ó, que forma aqui, né, da refração que o som faz aqui. Essa parte, o som não voltou. Se você reparar esse lado aqui com reforço acústico, ela fica mais ressaltada porque tem a sombra entre eles. Mas existe uma outra coisa aqui também. Para você conseguir ver aqui, em que o som sofreu uma atenuação, você precisa dar energia aqui, ó. Senão isso aqui ia ficar tudo preto, que é aquela curva tempo e ganho que eu falei. Quando você dá energia aqui, o que acontece? Você dá mais energia aqui. O reforço acústico aumenta também. E ainda tem a reverberação do meio da água aqui com esse meio sólido. Você tem um pouquinho de reverberação aqui também, que contribui para ficar mais branco ainda. Certo? É só um resuminho, claro que tem um monte mais de coisa, né? E lembrar, ó, onde está o foco. Está exatamente na estrutura que você está estudando. Né? Para dar uma resumida em todas as interrelações que a gente falou aqui, né? Todos os conceitos interrelacionados aqui, formando um cisto simples. Né? No fundo, não é tão simples, mas é chamado de cisto simples. E não vou perturbar mais vocês, não. Né? É como eu disse, né? Tem muito mais coisa, é interessante. Eu tinha um professor de ensino médio que falava, né? Você só sabe das coisas, você gosta das coisas que você sabe. Então, a gente procura estudar para poder saber um pouco mais e a gente acaba tomando gosto. Né? Então, quem quiser contato comigo, está aqui, ó, cmguimara@unifal.br. Esse aqui é o nosso site também, se vocês quiserem entrar e entrar em contato também, eu estou aí aberto à disposição de vocês. Tá ok? Passa a palavra para a doutora Júlia. E se tiver uma pergunta, não sei se a gente pode fazer no final, acho que seria interessante fazer no final. Acredito eu, né, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que... Perfeito, Carlos. Muito obrigada. Júlia, então, pode assumir. E as perguntas eu fico olhando aqui no chat para ver se tem alguma dúvida, tá? E no final a gente esclarece. Dividir, então, aqui minha tela com vocês. Para quem se sentir à vontade, lógico, se puder abrir a câmera um pouquinho, só para a gente ter mais noção, vocês não sabem o quanto é esquisito dar uma aula e não saber para quem você está dando a aula, não ter o feedback, não é a mesma coisa. E aí a gente se vê um pouquinho. Sei que deve ter gente de pijama que não está à vontade para fazer isso, fica tranquilo, tá bom? Então, pessoal, essa aula que eu vou dar agora, ela é mais básica,
é mais para quem tem pouco contato com o ultrassom e está começando mesmo na técnica. E aí depois eu queria que vocês até colocassem no chatzinho quem está nessa situação, só para a gente ter uma ideia. Então, assim, para quem já faz ultrassom, já se aventurou no ultrassom dermatológico, pode parecer um pouco simples, tá? Mas a ideia é poder complementar para o pessoal que está mais no início aí da coisa. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos de ultrassonografia, abranger algumas outras coisinhas. Importante só eu falar que não existe conflito de interesse, porque como a gente vai falar de equipamentos, no começo eu fiquei colocando tapa, nome, depois eu desencanei, confesso a vocês, porque senão eu ia ficar louca. Então, assim, não tenho zero conflito de interesses nessa apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho dos aparelhos de ultrassom, depois dos tipos de sonda, alguns ajustes bem básicos para quem está iniciando a técnica e um pouco mais aprofundar nos subtipos de Doppler, só para a gente ter uma noção melhor também. Então, eu adoro essa foto é do primeiro equipamento de ultrassom, lá em 1940. Se a gente for pensar, mais ou menos aí 80 anos, muita coisa mudou. Então, antes você precisava um quarto inteiro, uma máquina deste tamanho, mergulhar o cidadão numa banheira, porque esse meio líquido é que fazia o contato de gel. E hoje em dia, nós temos coisas maravilhosas como essa daí. Então, a gente tem basicamente equipamentos que a gente chama de fixos, eles não são totalmente fixos, vocês veem que eles têm uma rodinha, então dá para deslocar para lá e para cá, isso é mais para fazer uma mobilidade dentro da sala de exame, mas ele pode ser transportado, por exemplo, de um andar para o outro do hospital, só que não convém, porque se andar em terreno irregular, isso pode quebrar os cristais, né, como foi dito na aula anterior, os cristais que é o que permite que a gente confeccione a imagem. Então, importante tentar mexer nele o menos possível. E nós temos belezuras também como essa. A gente que dá aula há muito tempo, confesso que a gente sempre aproveita uma imagem daqui, um slide de outra aula e tal, e quando eu fui pegar algumas coisas que eu tinha de uma aula que eu tinha dado, encontrei a imagem do portátil da época. A época são 2 anos atrás. E a imagem é assim, nossa, essa daí já dá de 100 a 0, não diria nem de 10 a 0. Então, a tecnologia, principalmente nos portáteis, evoluiu muito nesses últimos tempos. Então, a qualidade de imagem chega a esse nível. E quais as vantagens do equipamento fixo? Então, isso é importante saber até quando você estiver pedindo um exame, se você for um dermato, ou se você estiver pensando em comprar uma máquina, né? Então, são coisas a se considerar. Os pontos positivos é que eles, por serem máquinas mais robustas, eles têm melhores processadores, né? Não dá para dizer que não tem a mesma velocidade de processamento, a mesma qualidade de processamento nos dois. Normalmente mais recursos. Então, por exemplo, num portátil, eu pelo menos não conheço nenhum portátil no mundo que faça, que a gente possa fazer ultrassonografia contrastada, por exemplo. Então, isso deixa a desejar. Se a gente pudesse fazer à beira do leito, seria lindo, mas tem algumas coisas que só o aparelho fixo mesmo vai oferecer de recurso. E, teoricamente, uma melhor qualidade de imagem. Eu coloco teoricamente porque também, há 2 anos, quando eu me inspirei e fiz a primeira aula, a qualidade de imagem realmente não era comparável, mas hoje em dia, se a gente pegar assim, o top de um aparelho portátil e um aparelho fixo mediano, né, para mais simplório, às vezes o portátil dá uma coça no equipamento fixo. E de ponto negativo, ele vai ter, obviamente, uma menor mobilidade, as dimensões que são um pouco maiores, então você precisa ter uma sala de exame para colocá-lo, né, diferente do portátil,
e um custo, obviamente, mais alto, porque é uma máquina mais completa, mais robusta, em geral com mais transdutores do que o que você vai utilizar quando você usa um portátil. E dos equipamentos portáteis, então, quais seriam os pontos positivos? Mobilidade. Existem diversos tamanhos, esse é o menor que a gente consegue ter, que é, na verdade, o aparelho em si, essa sonda, e aí você, para o Wi-Fi, transmite a imagem para o seu celular. Então, aí vai depender da qualidade do seu celular, a maioria, né, dos produtos atuais mais modernos vai ser compatível, e tudo é guardado na nuvem. Então, esse é o menor que tem, mas você tem do tamanho de tablet, você tem do tamanho de pequenos laptops, então é meio como computador, você tem todos aqueles tamanhos diferentes. Outro ponto positivo é o custo, eles são bem mais baratos, esses então de bolso que eles falam são bastante baratos, e eles são excelentes, assim, não tem o que discutir para quando você quer fazer um point of care. O que é um point of care? Eu sou intensivista e quero usar para cateterizar as minhas veias ali com uma maior segurança do que eu estou fazendo. Ou eu sou um pronto-socorrista e quero drenar guiado pelo ultrassom. Ou eu sou dermatologista e quero colocar cânula, quero ter certeza onde eu estou pondo essa cânula, que não tenha nenhuma artéria perto, que eu esteja na profundidade correta. Então, para esse tipo de coisa, esses aparelhos podem servir bem. Pontos negativos, os processadores, né, que são um pouquinho inferiores aos dos aparelhos grandões, a qualidade de imagem já falei que é discutível, e o ajuste da imagem mais demorado é bastante discutível, isso é bem que a gente chama de operador dependente, é porque eu tenho uma maior dificuldade também. Quando eu fiz a aula há 2 anos para mexer, talvez aqui no touchscreen tivesse mais dificuldade. Hoje em dia eu já me dou bem, então eu sou bem mais rápida nesses portáteis hoje em dia do que eu era antigamente. Mas em geral eles usam muito touchscreen, então isso para algumas pessoas pode tornar o manuseio um pouquinho mais demorado. Então aqui, como seria um aparelho completo, né? A gente coloca ele sempre à esquerda da maca, a menos que você seja um ecocardiografista e você vai colocar o contrário. Aparelho aqui a tela, se tiver um touchscreen, esse é um modelo misto, por isso que eu botei a foto dele, porque tem tanto touchscreen quanto um teclado mecânico e ainda um teclado tipo de computador, né, para a gente escrever. E nesses botões você, em geral, vai ter separado a parte do modo B, a parte do Color Doppler e a parte do espectral. Então, aqui cada um tem uma escrita, pode chamar 2D ou B de modo B, vai ajustar o ganho rodando o aparelho, vai ajustar também o brilho, o ganho. O zoom é aqui em cima, em geral aqui você pode dividir a tela em 2, no colorido as diferentes modalidades, Color Doppler, Power Doppler, o SMI, o ADF, que são tipos de Doppler diferentes, todos coloridos, e aqui o espectro, né? O espectro e o modo M para você poder ativar esse complemento de Doppler quando for necessário. No touchscreen, em geral, você pode escolher, depende da tela, aqui para demonstrar escolhendo o preset, mas você tem uma série de outros ajustes, e vejam que cada bolinha é uma página, então 4 páginas de ajustes. Então, um aparelho fixo vai te propiciar isso tudo, que vai ser muito mais simplificado, por motivos óbvios, num aparelho portátil. Aí aqui lembrar que a gente tem 2 coisas importantes na tela. Então, primeiro para mostrar aqui mais à esquerda, se você pensar numa radiografia, mais à direita da tela, o retângulo, mais fácil. No retângulo rosa você tem uma série de informações dos ajustes que estão para esta imagem. Então, por exemplo, a primeira aqui, MI, está falando do índice mecânico, que está em 1.3, o ajuste, que ele está usando uma sonda LED linear, cuja frequência vai de 5 MHz até 14 MHz.
está usando uma distância de 9, tá o frame por segundo, né, quadros por segundo, a velocidade é de 29, o Quick Scan, que é o ajuste automático, ele está ativado, o ganho está em 77 e o Dynamic Range em 65. Então, são os ajustes mais importantes que ficam aqui demonstrados e que você pode alterar naqueles comandos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você sempre colocar, aqui é o símbolo, no caso eles colocam em geral mesmo a marca do produto, sempre deixar isso daqui do lado esquerdo da tela, porque isso é uma convenção. E por que tem que mudar? Em alguns países a convenção é para o outro lado, então isso é mutável no aparelho, é modificável no aparelho. Então você sempre deve configurar o seu para essa marca, né, que vai variar conforme o fabricante, ficar desse lado da tela, tá bom? Opa, passar aqui. Então, aqui só para demonstrar, né, como o transdutor, e aí a gente vai falar um pouquinho de transdutor mais para frente, é o linear, a gente vai ter uma imagem que é dos feixes que são dirigidos a 90 graus aqui, né, fazendo essa imagem. Tudo bem que tem feixe cruzado aqui no meio, mas é uma imagem não estendida, simples. O que a gente pode fazer, se a gente quiser aumentar o nosso ganho de visão, é usar esse recurso que abre, né, em formato de trapézio. Então, o nome do recurso em português a gente costuma chamar trapezoidal, em inglês seria wide view, e esse te permite abrir um pouquinho mais a imagem. Então, assim, já uma dica para quem já faz exame há mais tempo, lembrar que se a gente tem uma amplitude aqui nesse eixo, né, látero-lateral, mais profundo, se eu tiver uma lesão muito grande, às vezes o que você tem que fazer? Se afastar dela, coloque mais gel, fique mais distante. Naturalmente ela vai ficar mais profunda na sua tela e às vezes ela vai caber melhor. Às vezes com tireoide isso é necessário. Então fica aí uma dica e é algo que é modificável no aparelho. A gente pode transformar essa imagem linear em trapezoidal. Também por convenção, o nosso polegar sempre deve ficar do lado direito, né, do transdutor. Então, assim, vai ter uma marquinha no transdutor, uma marca em relevo, tá? E essa marca serve para você, quando passar, relar a mão, saber que o seu polegar tem que ficar daquele lado. Isso para quê? Para que a imagem, quando feita num corte transversal, a gente saber, lembra que vai ter aqui, teve o Tzinho naquele outro exame? Aqui é outra marca, então nós temos um Pzinho. Então a marca fica aqui, no que a gente chama no lado esquerdo de quem olha, mas por isso que eu oscilo e demoro uns segundos antes de falar esquerda e direita, por causa disso aqui. A nossa convenção é chamar este lado sempre de direita. Por quê? Tudo que tiver do lado direito vai aparecer desse lado da tela. Então, se alguém me mostrar qualquer imagem transversal, você me mostrou essa tireoide. Se eu vir alguma coisa no lobo direito, se eu vir alguma coisa deste lado da tela, que eu não sei se vocês veem o meu mouse, do lado em que está escrita a palavra direita, eu vou subentender que está no lobo direito da tireoide, tá? Isso por convenção. E, por sua vez, quando a gente estiver num corte longitudinal, tudo que tiver deste lado da tela, à esquerda de quem está olhando, mas à direita, né, do radiologista, fica subentendido que está no campo superior. E tudo que tiver mais à direita de quem olha, à esquerda do radiologista, fica onde está escrito inferior. Então, nessa imagem aqui também, se eu tivesse, por exemplo, um vaso vindo ali onde está escrito superior, eu saberia só de bater o olho para a imagem, mas aí alguém teria que me dizer se é longitudinal ou não, porque só com essa foto não dá para saber, diferente da tireoide, porque isso é uma bolinha, um nódulo, que essa região é a região superior. Sendo assim, qual o movimento que a gente vai fazer?
Então, tá vendo a marquinha aqui? Essa marquinha é para me orientar o meu polegar. Eu estou segurando um pouquinho mais longe, porque, na verdade, eu estou tentando fazer um ultrassom de mim mesma, então eu estava numa posição difícil, mas a gente deve segurar mais na base do transdutor, sempre mais na base possível, para ter firmeza na mão. E aí, eu sei que tudo que estiver desse lado é a direita do paciente e tudo que estiver desse lado é a esquerda do paciente. E do contrário, eu vou virar minha mão, tudo que tiver, ó, aqui a marquinha, tudo que tiver na tela daquele lado que a gente chamou de direita, quando for num corte longitudinal vai ser superior. E tudo que tiver do lado que a gente chamou de esquerda vai ser inferior. Isso é uma convenção. Isso é para a gente falar a mesma língua em qualquer parte do Brasil. Agora a gente vai falar um pouco dos tipos de sonda. Então vejam que existem vários formatos e comprimentos de sondas diferentes. Isso é para atender basicamente duas coisas, questões anatômicas mesmo. Então é muito mais fácil eu introduzir numa cavidade um ultrassom com esse formato do que com esse formato, né? Obviamente. É muito mais fácil você amoldar na barriga esse formato convexo do que uma coisa linear. E é muito mais fácil numa pele retilínea você encostar um transdutor linear do que um convexo que não vai encostar as bordinhas bem numa parte que não estique tanto. Além disso, os diferentes modelos também têm diferentes faixas de frequência. Por que eu falo faixas de frequência? Porque todo transdutor é multifrequencial, hoje em dia, né? No passado você tinha coisas, mas num passado remoto, você tinha transdutores de frequências que não oscilavam, mas aqui todo mundo é multifrequencial, mas é dentro de uma faixinha, né? Se você consegue pegar essa faixinha e arrastar mais para o alto ou mais para o baixo. Então, assim, você vai ter transdutores como o convexo de menor frequência, mas cuja faixa vai variar, por exemplo, de 2 até 5. E você vai ter de alta frequência também, vai variar, só que vai puxar para cima de 7 até 12, por exemplo. Tá bom? E os diferentes formatos de sonda, também como foi explicado na outra aula, promovem diferentes formatos de feixe. Isso também pode ser regulado até uma determinada limite, obviamente, mas ele mais ou menos te mostra qual é a imagem base, né? Então, a imagem base do linear é aquela primeira imagem de ultrassom que eu mostrei, mas que pode ser aberto e transformar em algo similar, algo que imita o convexo. Em relação à frequência, não vou me repetir, mas eu acho que assim, no final, o que a gente tem que gravar de mais importante é o seguinte: quanto maior a frequência do ultrassom, melhor. Aí eu vou ter que me corrigir, né? Depois de ter assistido a aula, vou botar diferente, vou falar melhor é a qualidade da imagem, né? Então, melhor vai ser a qualidade de imagem. Ora, pois, então, por que não colocamos todos a mais alta frequência em todas as imagens? Porque eu tenho um problema. Quanto maior a frequência, menor é o meu poder de penetração. Então, se eu quiser olhar uma aorta num paciente, eu vou ter que atravessar vários centímetros. Se eu puser uma sonda com uma frequência alta demais, não vai dar certo, porque eu não vou conseguir nem enxergar a aorta, quanto mais falar alguma coisa dela. Então, eu tenho que sempre procurar usar a maior frequência que aquela profundidade me permite. Tá ok? Opa, passando aqui. Então, o transdutor linear é um transdutor de alta frequência e o convexo é o de baixo. Além do que, você tem a regulagem no aparelho, aquilo que eu falei, transdutores são multifrequenciais, então você vai primeiro escolher um transdutor de uma determinada faixa e depois, de ligado, você pode ajustar para isso, para ele estar no máximo da frequência que ele possui ou estar no mínimo da frequência que ele possui, os intermediários. E na pele a gente opta por altíssimas frequências, porque isso eu vou
com isso eu vou poder gerar a melhor qualidade de imagem, e isso só é possível porque a pele é um órgão extremamente superficial. Então, felizmente, ela permite que a gente use altíssimas frequências. Quando a gente fala dos transdutores que a gente usa no exame dermatológico, basicamente tem 2 subtipos que eu vou mostrar. Ambos têm alta frequência, mas o que às vezes pesa um pouco na escolha deles é questão, você vai usar só para dermatológico, o que é muito raro, porque você, né, não existe um volume em geral tão grande para você usar uma sonda só para isso. Em alguns lugares tem, a gente tem alguma coisa, mas em geral você divide ou com a pediatria, aquela sonda, ou com o pessoal do músculo esquelético. Então, você tem a questão do formato, né, da sonda, do peso da sonda e da adaptabilidade também na região, para escolher qual sonda você vai comprar e qual sonda você vai usar. Em geral, você tem escrito no próprio transdutor a letra L, às vezes com alguma outra simbologia que indica se o transdutor é matricial ou não é, algumas outras coisas, mas o L de linear, um número menor e um número maior. O que quer dizer? O número menor quer dizer a menor frequência que aquele transdutor chega. E o segundo número, o número maior, é a mais alta frequência que aquele transdutor chega. Então, o que a gente recomenda que se tenha no local onde você trabalha de sonda para você poder fazer um ultrassom dermatológico? Você tem que ter um transdutor linear que chegue pelo menos a 15 MHz. Isso não é a doutora Júlia que está inventando, isso é consenso europeu, é consenso internacional de mais de um órgão. Então, a gente aqui no Brasil acaba acatando, e esse tem bom senso mesmo. Então, acho que não dá para fazer todos os exames, assim, pelo menos, os 90%, 95% dos exames de dermatologia, se você, amplamente falando, se você não tiver um transdutor de 15. Alguma coisa, obviamente, um lipoma, um cisto maior, você resolve com transdutores de 12 até 10. Mas se você quiser realmente fazer, por exemplo, enxergar um dermatofibroma, você precisa de um transdutor, né, pequenininho, um transdutor de 15 MHz. O ideal, se possível, é ter um transdutor de 18. Por quê? Transdutor de 18 é melhor, por exemplo, para unha, eu gosto para a região infrapalpebral. Então, se for investir nessa área, se possível, investir num transdutor que chegue pelo menos a 18, tá? Quando a gente fala em avaliação de tumor, que aí você precisa de medidas muito precisas, se você se aventurar nessa seara, aí você tem que ter um transdutor de pelo menos 22 MHz. É o recomendado. Em alguns lugares no Brasil, a gente já tem acesso ao transdutor de 33, isso já é uma realidade na prática, tá? E doutora Rimena, né, pessoas assim, desse grau, né, Papisa, possuem transdutores que chegam até 70 MHz, que ela se dá o luxo, né, de poder pesquisar o crescimento dos pelos e fazer papers maravilhosos sobre isso, mas isso já não é uma realidade, na verdade, no mercado ainda, tá bom? E o segundo transdutor que a gente usa é esse botinho, ele é menor do que o linear convencional, ele tem esse formato mesmo que parece uma botinha, ele é super leve, tem mais ou menos, acho que uns 2 centímetros de comprimento, e ele é muito bom quando você precisa estudar principalmente face, adaptar aqui sulco nasogeniano, então região infrapalpebral também, ele se ajusta, se amolda muito melhor. Ajustes básicos. Então, ajustes básicos temos o seguinte: de fábrica vai vir uma coisa chamada preset. O que é preset? É o ajuste de fábrica, tá? Aquela máquina assim com ajustes bem básicos, que são, claro, criados e desenhados em geral para uma pessoa que entende, mas que não comportam ali os gostos pessoais de cada um.
né? Isso daí é muito pessoal. Então, depois que você compra um aparelho, sempre vem o pessoal, né, a equipe lá da fábrica, os applicators, e vão te fazer uma aplicação. E sempre é legal, se você for começar uma agenda de dermatológico, eu costumo fazer um presetzinho de pele, um presetzinho de unha, e em geral isso. E como eu uso o mesmo transitor, também acabo fazendo um de olho. Mas eu acho que isso facilita muito, né, na hora que você começa o exame, porque já está do jeitinho que você gosta. E o que a gente vai customizar? Tudo que você pensar, desde aquela convenção lá do símbolo à direita, até o grau de faixa de cinza que você gosta, o brilho que você gosta, o Doppler, o jeito que você usa, a profundidade com que você abre o seu exame, tudo é configurável. Além disso, além desses pré-ajustes, digamos, porque isso você vai escolher antes de começar seu exame, então eu escolhi o meu preset lá, meu pré-ajuste tal, feito pessoalmente para mim. Durante o exame, eu vou sempre ter que mexer, ter que presetar. Então, essa presetação, ou seja, esse ajuste do aparelho, ele é como dirigir um carro normal, né, manual. Então, você vai lá e tal, o câmbio vai mudando, uma segunda, ou seja, eu vou mexendo nos botõezinhos. Mas eu tenho, hoje em dia, nos aparelhos mais modernos, muitos botões de auto settings, ou seja, que uma vez ligados, eles vão fazer como se fosse o carro automático, né? Então, você põe lá e ele vai tentando se autorregular. Claro, isso tem benesses e tem coisas ruins também, porque ele faz o ajuste do que ele acha melhor. E eu, particularmente, acho muito importante todos aqueles artefatos, né, que foram explicados. Eles ajudam muito no diagnóstico. Então, às vezes, eles dão uma mascaradinha, eu não gosto, mas depende muito de como é cada aparelho. Então, vale a pena testar. Às vezes, você está com muita dificuldade de ajustar uma imagem, ficar lá sofrendo, liga o botão de autoajuste e ele, às vezes, acerta bem. Lembrar, então, quando a gente for fazer um exame, de seguir esses passozinhos. Então, no dermatológico, sempre usar muito gel, tá? Muito gel. Nunca pressionar a lesão, porque isso pode deformar e não só mudar as características, como no modo B, como, por exemplo, simular que não tem um vaso que existiria se você não tivesse colabado ele. Então, eu sempre recomendo, eu peço licença ao paciente, explico, eu falo, olha, para eu poder ter a minha mão bem levinha em cima da sua lesão, eu preciso apoiar um pouquinho. E apoio a face ulnar da minha mão sobre a pessoa, né, na região que tiver. Lógico, tomo cuidado com as partes pudendas, mas fora isso, eu sempre apoio para poder fazer como se fosse um hashi, como se fosse uma pinça, em cima da pessoa, e aí ter a minha mão bem leve. Então, não pressionar. Depois que a imagem está na tela, você vai primeiro ajustar a profundidade para adequar o seu campo de visão. Eventualmente, a gente pode utilizar o zoom também para trazer, depois de ajustada a profundidade, para trazer aquela imagem mais perto de você. Depois, sempre lembrar que isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas são raros os que realmente, em todo o exame, vão lá e olham. Focar, colocar o foco no local de estudo. E aí, se for necessário, você pode ajustar a frequência e o ganho no modo B. Então, vejam aqui. O gel é essa imagem anecoica, esses pontinhos brancos aqui sobrenadantes é um pouquinho de ar, e aqui eu estou olhando a região da pele. Então, aqui essa faixa branca epiderme, vejam aqui os pelinhos protruindo aqui no meio do gel, e aqui eu tenho a minha derme, que vem até aqui, e embaixo eu tenho o subcutâneo. Se vocês olharem aqui na derme, tem uma bolinha nessa região. Então, vejam como fica boa essa imagem quando a gente tem uma boa quantidade de gel, quando a gente está com foco no lugar, quando está com ganho certinho, ela fica nítida. Agora eu vou mostrar umas diferenças. Então, vejam aqui no azul a quantidade de gel aplicada nessa região
e a quantidade de gel aplicada nesse outro exame. Isso, associado a um pouquinho de compressão, tornou a imagem quase impossível de ver. Então, a gente tem muito mais dificuldade de enxergar nessa imagem do que nessa daqui. Aqui a questão da profundidade. Então, aqui eu ajustei a profundidade, ficou bem nítido no centro da minha tela, ao mesmo tempo que me dá uma boa noção espacial. Então, não está nem grande demais, nem pequeno demais, por uma primeira foto, por exemplo, de introdução ao que eu vou relatar durante o meu laudo. Agora, vejam que se eu coloco a profundidade muito aumentada, minha lesão fica perdida aqui no meio. Se eu não puser uma seta, ninguém sabe nem o que eu estou estudando nesse exame. Então, por isso que é importante, primeiro, sempre ajustar bem a profundidade e o zoom. Tom de cinza. Então, aqui, né, sendo mais sutil, mas vejam, a gente vai comparar aqui a gordura. Vejam como essa gordura está mais branquinha do que essa, mas não é uma coisa grosseira, é sutil. E vejam como isso piora a qualidade, a nitidez com que eu vejo a lesão em relação aqui, onde ela fica muito melhor contrastada. Isso nem foi um ajuste de dynamic range, foi só um ajuste de ganho. Então, lembrar de sempre ajustar o ganho também. Para o último assunto aqui, para a gente fechar, é a questão do Doppler. Então, o efeito Doppler, ele é o estudo do movimento. A gente vai utilizar, nesse caso, para estudar fluxo sanguíneo, vascularização. Eu tenho alguns tipos básicos que já estão há bastante tempo no mercado, então a gente está bem habituado, que é o colorido e o de amplitude, que vão nos fornecer uma análise qualitativa. Em ambos a gente pode fazer também o espectro, né, que é a análise quantitativa. No Doppler colorido, ou Color Doppler, eu vou sempre ter duas cores. Isso nos ajuda a identificar a direção do fluxo, tá? Então, eles vão simbolizar fluxos opostos. Por convenção, a gente coloca tudo que for de sangue arterial na cor vermelha e azul a gente usa para veia, exceto a veia porta, mas isso não vem ao caso. E então, lembrar que é a gente que coloca a cor, né? Não é a máquina que nos diz se aquilo é uma artéria ou veia. A gente tem que saber e a gente é que vai, então, colocar no aparelho qual é essa denominação. Opa, perdão. O que acontece? Aqui. Para isso, para a gente saber se é uma artéria ou veia, a gente pode fazer uma observação, né? Ficar ali com o colorido ligado, as artérias elas pulsam enquanto o fluxo na veia é mais bruxuleante, e eu posso também usar o espectral para ver se aquele espectro é característico de uma artéria ou de uma veia. O Doppler de amplitude, esse é o nome correto, porque Power Doppler é um nome comercial, é que nem chamar mods de absorvente, né? Ele vai nos dar um fluxo antigamente não direcional, mas hoje em dia até existem Dopplers de amplitude bidirecionais que nos mostram direção. Mas o que ele tem em relação ao Color Doppler? Ele é mais sensível. Então, ele é bem interessante quando a gente tem fluxos muito baixos, como, por exemplo, na maioria dos nódulos da pele, né, que a gente pode ter que ajustar frequências muito baixinhas, fluxos muito baixos. Então, esse tipo de Doppler é muito mais sensível, ajuda a caracterizar aqueles vasos bem pequenininhos. Então, ele é preferível, na maioria das vezes, para análise qualitativa da pele, em detrimento ao Color Doppler. Existem uns Dopplers mais modernos, porque cada marca procurou otimizar, né, o recurso de Doppler nesse campo da alta sensibilidade do que a gente chama de microvascularização. Então, hoje em dia, a gente consegue imagens muito, muito bonitas, muito reais, consegue ver, por exemplo, para vocês terem ideia, as artérias arqueadas do rim transplantado. Então, hoje em dia, isso é uma realidade. E aí tem vários nomes comerciais, Superb Microimaging e tal, Super Imaging, sempre alguma coisa ligada a algo maravilhoso. E tem um
é de uma marca específica que ele não usa o efeito Doppler, mas ele também dá uma imagem similar a esses efeitos de Doppler mais modernos. Então, aqui, só para demonstrar o que é o Doppler colorido, a gente tem uma bolinha aqui anecoica. Isso pode ser nada, pode ser um cisto ou pode ser um vaso, né? Óbvio que eu sabia já o que eu estava fazendo, mas para mostrar aqui que isso se preenche de fluxo no seu interior, então isso daqui é um vaso sanguíneo. E aí, aqui está convencionado em azul. Aqui para demonstrar, comparar um colorido com Doppler de amplitude, então esse é o aspecto do Doppler de amplitude, né? Ele no vaso não vai fazer tanta diferença, mas eu vou mostrar imagens em que a gente consegue perceber essa diferença. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando a vascularização de uma unha normal. Então, nessa unha, no colorido eu vejo muito poucos vasos, e no de amplitude ele consegue me mostrar toda a vascularização dessa unha. Então, vejam que tem uma riqueza de detalhes muito maior. E no Superban Microimaging, né, que é desses Dopplers mega hiper fantásticos, a gente chega a ver esse grau de complexidade aqui da trama vascular de um leito ungueal. Aqui para demonstrar também a diferença, isso daqui era um Power Doppler, eu estou num leito ungueal e tinha uma queixa de dor nessa região, uma queixa de dor muito bem localizada. Na ectoscopia você via um pontinho vermelho nessa unha e o paciente relatava que sentia dor nessa região, uma dor intensa que piorava com frio. Então a gente sabia que a gente tinha que encontrar um tumor glômico aí no meio. Liguei o colorido, não pintou. Liguei esse Doppler de amplitude, não pintou também. E quando eu liguei esse Mega Power Doppler aqui, a gente conseguia ver esse nódulozinho. Ai, não ficou a medida, que pena. Que devia ter 2 milímetros na ocasião, era uma recidiva de um tumor glômico, na verdade. E aqui uma imagem artefatual em espelho, né, como já foi também explicado na aula anterior. Mas vocês vejam como isso pode ser interessante. Então, por que eu não vou usar sempre o SMA, então? Voltando à imagem. Nessa unha, eu não encontraria nenhum tumor glômico, porque ele está muito exacerbado. Então, seria melhor, neste caso aqui, usar o Doppler de amplitude. E já naquela, foi esse super Doppler que conseguiu revelar a lesão. Então, para cada caso é um caso, por isso que a gente tem todos na máquina, para poder usar. Então, aqui só para demonstrar também, por convenção, tudo que está indo, tudo que está no campo superior aqui do Doppler, a cor que está no campo superior do Doppler, é a cor que está vindo em direção ao transdutor, e a gente convenciona colocar as artérias nessa condição. Então, aqui a gente vê uma artéria profunda. Por que é profunda? Porque é acompanhada de 2 veiazinhas, mas se eu quiser mudar, e embora a convenção seja artéria vermelha, eu venho aqui no transdutor, ou venho aqui no botão, aperto um botãozinho de reverse e mudo a cor. Então vejam que isso é feito por nós, não é algo que é dito pelo aparelho. E se eu tiver dúvida se aquilo é uma artéria ou uma veia, eu posso usar o espectro, e o espectro também, obviamente, serve para estudar diversas outras coisas. Então, aqui para demonstrar um espectro arterial, sístole e diástole, e aqui um espectro venoso, numa região cervical, né? Então, que ele tem essa maior pulsatilidade pela proximidade com o coração. Mensagem final. Sei que vocês estão cansados, vamos terminar para abrir para as perguntas. Então, sempre recomendo pré-ajustar a máquina com o aplicador, isso facilita, isso deixa a máquina melhor e mais rápida para quando você vai começar o exame. Sempre que você for fazer um novo exame, regular, profundidade, foco, e depois verificar se a frequência e o ganho estão bons, se não tiver, ajusta também, dynamic range também. Lembrar, muito gel e pouca pressão, e que as modalidades principais do Doppler, né, o Doppler qualitativo, que vai mostrar
a presença da vascularização nas lesões, e o quantitativo, que vai poder medir, por exemplo, velocidade ou índices semi-quantitativos. Então, essa era a mensagem final, e agora a gente fica à disposição aí para as perguntas. Júlia, maravilhosa, como sempre, né? Maravilhosa, muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eu queria fazer uma, posso? Claro. Não, só uma curiosidade, Júlia, que você estava falando sobre o gel, né? Eu lembrei, né, dos tempos atrás em que a gente tinha a sonda de maior frequência que a gente tinha era de 7,5, né? Que era na época bacana, não sei o que e tal. A gente usava muito o famoso Quiteco, que era um afastador, né? Hoje em dia não existe afastadores eu sei que alguns usam até recurso de fazer submerso, né, dentro da água, para poder tal, mas não existe afastadores adaptados assim para você trabalhar nessas superfícies menores. Quiteco para vender nos Estados Unidos. Nunca vi Quiteco para vender no Brasil. E eu já testei. Eu acho assim, para pele, ele tem um peso que, por mais leve que seja o Quiteco, é um peso que faz diferença, porque a nossa mão é ridiculamente leve mesmo. Precisa ser uma coisa assim. Eu tenho cistos aqui sinoviais para provar que a gente precisa ter a mão levinha. E o Quiteco amassa. Agora, para unha eu gosto. Unha, às vezes, ele ajuda. Você sabe que alguns cursos de biópsia aqui, eu faço alguns fótons com parafina em gel. E a parafina em gel você consegue fazer assim, na espessura que você quer, na forma que você quer, em discorde e tal, talvez até funcionasse. Agora, eu só queria fazer uma observação assim para todo mundo, uma coisa que você comentou na aula, que parece muito simples, mas que a gente que faz ultrassom, e eu, quando ensino o pessoal, aquele pessoal, primeira vez que pegou o ultrassom na mão, sobre o que você falou, a importância que você falou sobre o apoio da sua mão na base do transdutor, você usar a sua mão é que será o apoio, o transdutor, porque quando você pega, trabalha com o transdutor muito em cima dele, quem faz o apoio na pele é o transdutor, né? Quando você vai na base, como você estava falando, quem faz o apoio é você, e o transdutor está ali para fazer a imagem, né? Então, eu falo muito isso pessoal, que ele começa a fazer ultrassom, mais tarde ele vai fazer ultrassom vascular, mais tarde ele vai fazer biópsia, e essa empunhadura que você está falando, e no caso dermatológico você provou aí que é muito interessante, é fundamental. E você começar a fazer ultrassom pegando um transdutor dessa forma, né, eu até brinco assim, suja de gel, mas o teu resultado é muito melhor, né? É só chamar a atenção, porque parece uma coisa que não tem importância, mas é fundamental para quando você for fazer exames assim tão detalhados. E na pele em especial, se você treme um pouquinho com esses super dopplers, você cria 1000 artefatos ali de ruído, e, enfim. Então, você tem que ter uma mão muito estática. Isso só é possível segurando na base. Então, você não tem como manter essa firmeza se você segurar com nojinho na ponta, né? Não pode ter nojinho. Muito legal, muito bom. Parabéns. Exatamente. Júlia, tem 2 perguntas aqui, uma relacionada ao foco. O ideal é usar apenas um foco? Essa é a pergunta. Depende do tamanho da lesão. Se a lesão for pequena, eu gosto de usar um foco só. Se ela for maior, que ela exija mais focos, aí eu coloco. Mas, em geral, eu costumo usar no máximo 2. Tá. E se eu precisar mostrar naquela foto, às vezes eu mudo de uma foto para outra. Uma primeira foto mais panorâmica zona, eu ponho 2 focos para o subcutâneo ficar legal e a derme ficar legal. Aí, na próxima que eu quero focar na lesão, que é na região subdérmica, eu ponho um foco só e foco lá. Vou ajustando. A outra pergunta é em relação a indicações de aparelhos fixos, aparelhos portáteis.
Você pode, de repente, falar da sua experiência, do que você conhece, né? O que você trabalha. A gente até, se você quiser ver que eu acho que isso está bem explicadinho, a gente fez uma live recente, eu e a doutora Rosa, que está disponível no IGTV dela. Eu posso falar, né, Clarice? Isso não... Pode, claro. Pode botar até aí no chat mesmo. É, boa, vou escrever. Porque está gravado lá, né, no Instagram também. Será que eu sei fazer isso? Vou botar no chat. Eu vou parar aqui de compartilhar isso, que aí fica mais fácil. É só você ir lá em bate-papo. Aí eu já me achei agora. Então, esse é o perfil da doutora Rosa, senão no meu tem um postzinho. E aí a gente fez uma discussão, um bate-papo exatamente sobre isso, sobre quem queria comprar aparelho mais portátil, mas falando questão de preço, questão do que tem, que sonda que tem, então, assim, para as pessoas terem uma noção. Eu trabalho particularmente muito com esse aparelho que eu fotografei, que é um aparelho da Canon, que chama 800. Então, eu posso falar. Eu acho um aparelho incrível. Ele tem esse SMI, que é esse Superb Micro Imaging, que faz super legal. Que não dá para viver sem mais ele, né? Não dá, Então, gente, eu fico maluca com o que ele faz. Então, a gente acaba gostando do que a gente tem. Mas existem marcas excelentes, eu acho muito bacana. Marcas que mudaram um pouco a cara no mercado, como a Samsung, que antigamente tem aparelhos de geral maravilhosos, com elástico. Você tem outros como Philips, né, Siemens, os aparelhos e os orientais, né, Mindris e afins, estão melhorando cada vez mais, e acho que hoje tem uma qualidade assim, que vai competir com qualquer um desses. Tem sondas muito, muito boas, né? Eu testei outro dia. Eu acabo trabalhando mais mesmo com o Canon e o GE. São os dois que a gente acaba tendo mais experiência. É a maioria, né? Exatamente. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem mais alguma pergunta aqui. O B-Flow, ele tem um ajuste diferente do ganho do Color ou é semelhante? A diferença... B-Flow é SMI, né? Não, o B-Flow, ele é um da GE, que ele usa uma tecnologia... Eles não explicam nunca direito essa parte física para a gente, mas é uma tecnologia que não é o Doppler, é o modo B. Eu acho que eles estão olhando o pixel mexendo em cada frame no modo B e reconstroem. É o que parece... Entendi. Só que ele faz uma imagem que é similar, muito similar ao SMI-M, né? O monocromático. Que é uma imagem que imita a imagem do contraste, no fundo. Então, o ajuste do ganho do B-Flow é igual ao ajuste do Color no sentido de rodar um botão. Perfeito. Deixa eu saber se tem mais alguma, mas eu acho que essa era a última. Várias pessoas dando parabéns. Aula maravilhosa mesmo dos dois. Aqui, ó, essa pergunta. Vocês usam banheira com água para unha? Já usou? Eu nunca usei. Usei também. Eu já vi. A primeira vez que eu vi tem um gel diferente, né? Existe um gel que é um gel mais espesso, que você consegue... geralmente o que eu faço é usar o gel também quando ele não está aquecido. Eu não gosto dele aquecido, eu gosto dele naquela temperatura mais fria mesmo, que ele fica mais consistente e a gente acaba conseguindo manter essa camada, né? Aquela camada de gel espessa um tempo maior. Mas a água eu nunca usei. Você já usou? Nunca usei também. A primeira vez que eu vi o laudo, eu falei, gente, que coisa que é isso? O pessoal do músculo usa muito. Aí eu fui, como eu vi que o relatório, quem tinha dado
era um cara do músculo do hospital em que eu trabalho, aí eu fui perguntar, falei, que raio que você está fazendo? Ele falou, a gente usa bastante, acha que ajuda, não sei o quê. Aí eu fui dar uma sondada com os residentes lá do músculo e falei, doutora, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Coisa, não faz muita diferença. Não. É, E aí eu tá desencanei bom. dessa ideia, mas eu queria ver alguém fazendo uma vez para ver se vale a pena. Deixa eu ver o que é mais. Se é fácil encontrar esse gel mais espesso. Então, não é fácil. Eu ganhei, na verdade, 2 pacotes de um representante que foi visitar a gente, mas o que eu faço mesmo é não esquentar o gel, não aquecer para ele poder ficar numa consistência um pouco mais espessa. Mas aquele gelzinho espesso mesmo, ele é maravilhoso, né? Ele é muito bom. Mas não é fácil de encontrar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que... Bem, o pessoal não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Tem mais alguma consideração, Júlia, Carlos, mais alguma coisa? Acho que a gente pode encerrar. Não, só queria me colocar à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ali eu deixei o meu contato. No Instagram também vocês me encontram, que às vezes, na situação do dia a dia que vai lembrar de alguma coisa, pode perguntar, eu estou sempre à disposição. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Agora tem uma historinha que eu tenho que te contar, Clarissa. Eu saindo do Rio para Fortaleza. Aí eu estava acertando com o Instituto do Câncer aqui. Aí o diretor virou para mim e falou assim, Carlos, você tem que aprender estereotaxia, biópsia por estereotaxia, tem que fazer estereotaxia. Aí eu lá na Santa Casa, pensando, quem é que faz estereotaxia? Onde é que eu posso aprender? Lá no INCA. Com quem? Com a doutora Eliette Canella. Falei, aí eu já conhecia ela, mas ela não me conhecia. E eu, onde é que é a doutora Eliette e tal? Saí de lá e fui almoçar ali no restaurante do Rio, aquele restaurante da Santa Casa. Tava lotado o restaurante, lotado. Aí o que está acontecendo? Alguma coisa na Santa Casa, lá na radiologia. Eu sentei com a minha comida, só tinha um lugar no restaurante. Quem é que aparece na porta do restaurante? Tua mãe. Ela entra, pega a comida e senta onde? Na minha frente. Eu virei para ela e falei assim, doutora, eu falei assim mesmo, eu falei, doutora, é o destino. Eu sou o cara, me apresentei, eu estou contando. Ela falou assim, na hora, no dia seguinte eu estava lá. Né? Ela me ajudou muito nessa época, né? Que Mas foi ótimo, muito que engraçado. bom. Ela sentou na minha frente. Não, é de Deus mesmo, foi o destino, exatamente. Legal aquilo. Que bom, obrigado, muito gente, bom. adorei, viu? Obrigada a todo mundo. Júlia, super obrigada. Carlos, obrigada. Tchau, doutora, prazer. Prontinho. Então, pessoal, até sábado, né? Sábado a gente se encontra aí, ficaremos juntos de 8h30 às 4h30, tá? A gente vai ter o nosso primeiro módulo de pele, tá bom? Acho que é isso. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.